Aproveitando a celebração relativa ao Dia Mundial da Voz, esse é um momento de conscientização sobre a importância da voz humana para a promoção da saúde. Por isso, nós recebemos hoje aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Lídia Teles, que é fonoaudióloga e docente da FOB USP. Lídia, mais uma vez aqui conosco, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Lídia, quais são os principais sinais, sintomas que acendem um sinal amarelo com relação a problemas na saúde vocal? Essa pergunta é importante, porque quando a gente fala em voz, a gente tem costume de falar quando qualquer alteração da minha voz, a minha voz tá rouca. Então é uma terminologia que todo mundo usa, e aí essa rouquidão ela acaba passando desapercebida e sendo uma coisa normal. Eu sou rouco, eu tô rouco, eu sou professor, eu sou rouco mesmo. Então a gente precisa ficar atento e alerta, porque a rouquidão ela pode ser um dos primeiros sintomas do câncer de laringe. E quando a gente diagnostica esse câncer precocemente, como tantos outros, a gente tem um alto índice de cura, praticamente 100% de cura. Então é muito importante a gente ficar atento à rouquidão. A rouquidão pode ser uma resposta, né, ao seu organismo depois de uma balada, depois de um show, depois de uma torcida de futebol, natural. Depois a rouquidão passa. Ou depois de uma laringite, uma gripe forte, mas uma rouquidão constante por mais de 15 dias, procura um médico. Aí sim a luzinha amarela começa a acender. E aí observar esses sinais acaba permitindo, dependendo do caso, um diagnóstico precoce. Sim, aí quando diagnostica precocemente, faz o tratamento e cura, né? Caso contrário, quando a gente pega casos avançados de tumor, aí as sequelas são graves, né? Quais são as principais doenças hoje que afetam o trato vocal? Que influenciam a voz, as doenças do trato vocal, uma das muito importantes, né? Eu vou dizer principais, é o refluxo gastroesofágico, que é muito comum pelo estresse, pela vida agitada, né? O aspecto emocional ou uma alimentação irregular. Então, a pessoa sente aquele desconforto, queimação na garganta, bolo na garganta, dor para engolir, ou acorda com uma queimação, acorda com a voz rouca. Isso é são sintomas de que o suco gástrico, ele tá voltando, que ele é ótimo, maravilhoso para fazer a digestão dos nossos alimentos, porém ele não pode voltar para o esôfago. Então quando ele volta, é o refluxo desse suco, ele é ácido, banha toda a laringe, pega nossas cordinhas vocais, as pregas vocais, e aí ele agride profundamente. Então é muito importante cuidar do refluxo gastroesofágico. Se sentir esses sintomas, procurar um gastro e fazer um tratamento com dieta, enfim. Então, quando a gente fala num problema vocal, quando ele aparece, normalmente ele não aparece isolado, ou seja, ele tem muitas vezes envolvimento com outras estruturas do corpo humano, a questão da alimentação, como você colocou mesmo, dificuldades com o sono também afetam a voz, não é, Lídia? Sim, um sono irregular, uma pessoa que tem uma insônia constante, ela vai ter uma dificuldade, não só na questão vocal, mas de memória, de concentração, de atenção, até de humor. E a nossa voz é reflexo disso tudo, então vai ter mais esforço para falar, e esse esforço vai acarretar fadiga. As consequências do álcool e do cigarro, por exemplo, a gente sabe que afetam a saúde em vários aspectos. Com relação às pregas vocais, a saúde vocal, quais são os efeitos diretos desses vícios? Eu posso falar separadamente, mas Sim. eu vou começar dizendo que a união dos dois é que é a bomba atômica. Então, fumo, altamente prejudicial. 90% dos casos de câncer são tabagistas, e quando etilistas, aí a bomba é 42 vezes por cento maior o risco de quando a pessoa bebe e fuma. O álcool isolado, né? A pessoa não fuma, mas eu bebo. Qual é a consequência do álcool para a voz? O álcool, quando a pessoa ingere, ele tem uma ação no nosso sistema nervoso, que acontece que a gente perde algumas sensibilidades. Uma delas, a gente tem uma sensação de anestesia inconsciente, a gente não tem noção disso. E o que acontece? Fala mais alto. Então, aí acarreta o abuso vocal. Por conta disso, o álcool deve ser maneirado, evitado, especialmente para quem usa a voz profissionalmente. Quais são os cuidados, já que você comentou sobre o uso da voz profissional? Então, nós que trabalhamos com comunicação, professores, advogados,
os cuidados devem ser redobrados. Sim, porque se a voz é meu instrumento de trabalho, eu preciso cuidar desse instrumento com carinho, como quem cuida do seu instrumento musical, que limpa, põe na caixa, enfim, a gente deveria ter todo esse cuidado. E é importante a gente conhecer primeiramente o nosso instrumento, ter uma noção de como isso acontece, do que faz mal, porque a prega vocal, como é que a voz é produzida? São 2 pequenos músculos aqui na região do nosso pescoço. Se a gente colocar a mão agora, você vai sentir uma cartilagem. Essa cartilagem tem 2 pequenos músculos. Quando o ar sai dos pulmões, esses músculos se fecham, começam a entrar em vibração e produz esse som que é a nossa voz. Aí ele vai ser modificado, articulado, transformado em fala, nas palavras, através do movimento de lábios, língua, né? Então, quando eu entendo isso, que a minha voz é produzida por músculo, e que músculo exige cuidado, assim como exige um preparo, eu posso melhorar a resistência da minha voz, eu posso melhorar a qualidade da minha voz, eu também posso prejudicar se eu uso de forma intensiva. Quais são os principais cuidados? O que pode prejudicar? Falar muito alto, falar por muito tempo, gritar. É como se fosse uma trombada nas pregas vocais. Esses músculos vibram de uma forma constante e suave. Quando eu falo muito alto, eu coloco muita pressão. E essa pressão é uma agressão, né? Um atrito muito maior. Então, todos os abusos de alta intensidade, de grito, ou falar muito sem pausas, podem acarretar fadiga e esforço vocal. Outras questões que aparecem também como prejudiciais é o hábito de pigarrear. Ficar tirando aquela secreção que acumula. O que acontece? Quando eu tenho uma secreção isolada, isso não é um hábito, eu faço esse hábito, né? Faço né? O bichinho do tiro e ok. Quando a pessoa tem esse hábito, esse pigarreio, ele é um soco nas pregas vocais, com muita tensão. E o que acontece? Que esse músculo, essa mucosa que cobre o músculo da prega vocal, ela vai reagir aumentando, vai criar aumentando a secreção, que é uma secreção de proteção. O tecido foi lesado, vai criar uma camada de secreção protetora. Quanto mais você tenta tirar com força, com agressão, que o pigarro é uma agressão, mais secreção você vai causar. Então é um ciclo vicioso. A gente pensa que está limpando, na verdade a gente está produzindo mais. Como fazer? Quem tem esse pigarro? Hidratar mais, porque o acúmulo de secreção é porque está faltando fluidez na mucosa, né? Tá precisando mais hidratação. Então, ter o hábito de tomar mais água, um copo de água a cada 2 horas seria ideal, né? Pra gente manter o corpo hidratado. Quem é da região de Bauru sabe quanto a nossa região é seca. Então, em constante uso do ar-condicionado, manter um recipiente com água ou se manter hidratado, isso ajuda enormemente o funcionamento da prega vocal e evita desgaste desnecessário. Então, evitar os abusos, evitar o pigarro e hidratar. Então, manter a prega vocal sempre hidratada. São dicas, acho que assim, importantíssimas. Ainda sobre a forma como falamos, como nos comunicamos. Você falou sobre gritar, enfim, usar a voz dessas formas abusivas. Mas sussurrar também não é legal. A gente tem o hábito de, quando perde a voz, quando fica rouco, acaba sussurrando. Tem essa tendência, mas isso também prejudica, né, Lídia? O sussurro, ele é interessante, porque quando a gente fala, todo mundo vibra a prega vocal igual, mas nem todos sussurram da mesma forma. Quando a gente sussurra, a gente faz um esforço para a prega vocal ficar aberta e não passar o som. Ou algumas pessoas comprimem fortemente a prega vocal e deixam só espacinho para passar o ar, para que esse espaço onde está passando a prega vocal não coloque em vibração, né? Então, se eu falar bem baixinho, tem prega vocal vibrando, mas se eu falar assim, não tem prega vocal vibrando. E o prejuízo é porque é o esforço. Então, faz tanta força para ficar fechado que pode causar fadiga. E o principal prejuízo é para quem acabou de fazer uma cirurgia, que tem uma área, tirou um nódulo, enfim, fez uma cirurgia na prega vocal e aí pensa que está repousando a prega, não vibrando, e pelo contrário,
tá agredindo. Então, quem passou por cirurgia é proibido terminantemente fazer o sussurro, pensando que é repouso. E para nós, né, que estamos com as pregas vocais sadias, um sussurro uma vez ou outra, ele não é prejudicial. Uhum. Bom, a gente está no outono, em breve as temperaturas começam a cair e começam a aumentar os problemas respiratórios, as pessoas com problema de tosse, que acaba culminando na rouquidão. Quais são as dicas sobre o que não fazer nesses casos? Os sprays, as pastilhas, o gengibre, o que é indicado e o que não é indicado? Uhum. É super boa pergunta, porque é tido na nossa cabeça, né, que então o mel é muito bom para deixar minha voz bonita, própolis é muito bom para deixar minha voz bonita e para preservar algumas alterações. Então, vamos entender o que acontece. Quando eu uso o mel antes do uso profissional da voz, ele é negativo. O efeito dele, em vez de ser bom, é ruim. Você vem trabalhar, então você, antes de começar a nossa entrevista, pega uma colher de mel para que a sua voz saia linda e toma. O que acontece? Muita salivação, um ardor na garganta e vontade de pigarrear o tempo todo, porque ele tem muito açúcar. Ele é muito doce, né? Então, a característica do mel não facilita a comunicação e a fala depois. E quando você vai falar com a boca cheia de secreção, com a saliva grossa, espessa, inconscientemente você vai fazer mais força para falar e vai sair mais cansada. Então, o mel, ele é saudável quando a gente toma uma colher de mel de manhã, antes do uso profissional da voz. O mel, o própolis, o gengibre são alimentos saudáveis para fazer um chá, para se alimentar, para usar como uma prevenção de uma gripe. Ótimo! O que a gente não deve? Usar esses elementos antes de dar aula, antes de fazer uma locução, antes de usar a voz profissionalmente, antes de cantar. É só esse cuidado. As pastilhas e os sprays são indicados? Não são? Eu esqueci de falar, né? Das pastilhas e os sprays. O que acontece com as pastilhas e os sprays? Quando a gente usa, o profissional usa a pastilha. Por que ele está usando a pastilha? Porque ele está com uma dor. Então, a pastilha vai anestesiar. Vai mascarar a dor. Mascarou a dor. Pronto, agora posso falar. É igual tá com machucado, só que eu tomo um remédio, não machuca mais, eu continuo batendo em cima do machucado. Então, vai piorar a situação. Então, pastilhas e sprays amortecem a região do trato vocal, prejudica a fala, porque a gente usa com mais esforço. E se eu não tiver com dor de garganta, mesmo assim, posso usar um sprayzinho de própolis ou uma pastilha? Isso vai ficar mais gostoso? Não, porque esse amortecimento não vai prejudicar imediatamente a lesão, porque você não tem lesão, mas vai fazer com que você não perceba a forma como você está falando e pode também você acabar usando mais tensão, mais esforço e ao longo do tempo você ser prejudicado por isso, porque isso acaba virando hábito. Eu vou dar aula, espio. Eu vou dar aula, cadê minha pastilha? Né? Então, esse hábito de usar pastilhas e sprays são contraindicados para a voz. Lídia, a voz envelhece? A gente precisa se preocupar com a idade da voz? Que interessante essa pergunta. A voz envelhece, mas a voz... Por que a gente sabe que a voz envelhece? Quando você conversa com uma pessoa ao telefone, você consegue identificar a idade da pessoa. A idade da criança, do adolescente, do jovem adulto. É um idoso. Qual é a característica da voz do idoso? A voz do idoso... ela perde um pouco de potência, porque é músculo e a prega vocal, ela tem fibras elásticas, tem colágeno, assim como toda a musculatura do nosso corpo vai perder, a prega vocal também. Então, a voz feminina, ela tende a ficar um pouco mais grave, a voz masculina tende a ficar um pouco mais aguda, e nessa faixa etária, quase às vezes que a gente não discrimina se é o vovô ou se é a vovó. Tem uma característica aí do homem um pouco mais agudizado, porque fica com arqueamento, fica uma vibração mais rápida, e a mulher um pouco mais de edema. A característica da mulher é um pouco mais flácida, essa prega vocal, e aí a gente fica com uma voz mais agravada. Outra característica, às vezes, que aparece na voz uma fragilidade, né? Uma perda de força, e às vezes dá algum tremor, né? Uma característica mais trêmula que também identifica a voz do idoso. O que a gente pode fazer
para retardar esse efeito de envelhecimento que é natural, né? Nada patológico, tudo faz parte da fisiologia humana. Mas o que eu posso fazer? Então, os exercícios de fortalecimento muscular, assim como eu posso fazer para o meu corpo. O meu corpo vai ter a tendência de ficar com a musculatura mais flácida, mas eu posso fazer academia, eu posso fazer caminhada, eu posso trabalhar a musculatura do corpo. Posso também, olha que boa notícia, trabalhar a musculatura da voz. Então, os exercícios que os profissionais da voz já aprendem para fazer de aquecimento vocal são excelentes exercícios para manter a estrutura da voz saudável por mais tempo. Só para a gente fechar, então, uma dica para qualquer um, para o profissional da voz, para quem quer preservar a saúde das suas pregas vocais, do seu trato vocal, algum exercício específico, alguma orientação com relação à respiração correta? Ai, eu adoro falar de respiração. A gente, todos, mesmo quem não é usuário da voz profissional, poderia fazer um treinamento de respiração para entender que a nossa respiração é fundamental para manter a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso bom humor, a nossa concentração. Então, quando a gente respira melhor, a gente oxigena mais o nosso organismo, todo o nosso cérebro, todos os nossos órgãos funcionam melhor. Então, como é que a gente faz? Em geral, a gente tem uma respiração muito curtinha, faz uma respiração só usa a parte superior do pulmão. Então, a troca gasosa acaba sendo muito rápida e muito curta, porque entra pouco ar. Se a gente consegue entender que eu preciso fazer um movimento na parte mais inferior do meu corpo, inspiro agora, e colocando o ar lá, como se fosse colocar ar na barriga, porque o diafragma, que é o músculo que faz o abaixamento para a expansão do nosso pulmão, ele empurra os órgãos internos para baixo. E aí tem um movimento da barriga para frente. Por isso que a barriga vai para frente quando a gente faz a respiração inferior, a respiração abdominal ou costo-diafragmática. Aprender a respirar é excelente para manter a saúde da voz e para manter o nosso bem-estar. E você falou, além da respiração, algum exercício, né? Então, existem muitos exercícios que são bárbaros, simples, gostosos, entre aspas. Alguns a gente pega o jeito e pode fazer durante o carro, indo e voltando do trabalho, a hora que acorda, antes de dormir. Ter o hábito de trabalhar, né, de malhar essas pregas vocais. Então, existem sim exercícios simples. Pode dar algum aqui? Não, eu vou evitar te falar dos exercícios. Por quê? O importante é que você receba essa informação de um profissional diretamente. Ele vai olhar como você vai estar fazendo o exercício e vai dizer, olha, você está fazendo corretamente. Se a gente fala, todo mundo sabe vibrar a língua, fala por aí, né? Todo mundo faz exercício e é muito bom. Se eu faço esse treinamento com esforço, não está acontecendo nada. Se eu faço esse exercício sem vibrar a prega vocal, eu tô achando que eu tô sendo o máximo. E também não está acontecendo nada. Então, chegam muitos profissionais para nós e, olha, eu faço esse exercício. Deixa eu ver como é que você faz. Infelizmente, você não está vibrando a prega vocal, só a língua. Então, não está funcionando. Então, precisa ser acompanhado por um profissional. Procura um fonoaudiólogo. Acompanha, pega uma sequência de exercícios, como a gente vai na academia, né? Aprende com o personal, a gente vai falar agora um personal vocal para aprender essa sequência de exercícios e usar no nosso dia a dia, que é fundamental. Que legal, essas são as dicas da fonoaudióloga e também docente da FOB USP em Bauru, Lídia Teles, falando conosco e dando dicas sobre os cuidados com a voz. E eu queria aproveitar para encerrar, os interessados em palestras, em escolas, em empresas, podem acionar você, podem acionar a universidade. Tem algum contato, Lídia? Sim, eu vou deixar o contato do departamento de fono, que é onde eu trabalho, e pode me procurar e a gente organiza uma forma de levar uma oficina. No mês de abril, em geral, né, todos os anos, nós temos essa prática de ir até as empresas, ir até as escolas, fazer uma palestra ou uma oficina de 1 ou 2 horas com os funcionários, professores, alunos, às vezes, de outros cursos, de outras universidades que gostariam de receber essa informação, e como parte da nossa campanha da voz. Mas se não é no mês de abril, em outros momentos, a gente pode agendar isso, né, e organizar para ver se é possível atender. Esse atendimento de rotina a gente faz para todas as empresas sempre no mês de abril.
Então, só procurar diretamente o departamento de fonoaudiologia da USP. Isso. USP, ao lado ali do Hospital Centrinho. Lidia, mais uma vez, obrigada pela presença. Imagina. Só para registrar, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo na Rádio Câmara, nos trabalhos técnicos, a Carol Garcia, e na TV Câmara, o Rafael Marobo. Eu agradeço a sua sintonia e até a próxima.